Vamos abrir as Bíblias no livro de Apocalipse, para a gente não perder o nosso clima, né? Capítulo número 14, tá bom? Apocalipse 14. E aqui tem um texto muito interessante que eu considero, e por incrível que pareça, essa palavra, a gente vai trabalhar apenas aqui uma palavra, essa palavra ela aparece algumas vezes nas Escrituras. Apocalipse 14, e o versículo é um versículo conhecido, é o versículo de número 12. Apocalipse 14, versículo número 12. O texto diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A vida cristã ela não é uma vida fácil. Ela é uma vida, às vezes, difícil. Se eu, como pregador, vier ao púlpito e dizer o seguinte: olha, entregue sua vida a Jesus, e como alguns dizem, né, e todos os seus problemas estão resolvidos, ou se eu disser, pare de sofrer, eu não estou falando aquilo que está escrito. Se eu pregar o seguinte: olha, você vai entregar sua vida a Deus, e agora, a partir de hoje, tudo vai mudar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Jesus ele disse algo, né? Ele disse o seguinte: olha, no mundo vocês terão tribulações, mas vocês não tenham medo, eu venci o mundo. É como Jesus Cristo estivesse dizendo: não olhe para a sua dor, não olhe para aquilo que você vai passar, olhe para aquilo que eu passei, e olhe para a maneira que eu tratei a situação, e olhe como eu venci, para que você, ao enxergar em mim a suficiência dos seus passos, você aprenda a ser perseverança. Ser perseverante não é fácil, é difícil. Quantas e quantas pessoas já desistiram na jornada? Quantas e quantas pessoas já pararam? Quantas pessoas já sentaram nessas cadeiras, mas que não sentam mais hoje? Quantas pessoas já jogaram a toalha, já disseram: eu não vou conseguir, eu não vou dar o próximo passo, eu não tenho mais resiliência, eu não tenho mais força. Aqui o texto está dizendo: perseverança. Se há uma coisa que nós não podemos fazer na vida, é retroceder. Retroceder. Você não foi chamado para retroceder. Você foi chamado para continuar. Então pense numa coisa. Essa palavra perseverança, aqui do grego, ela vai dizer algumas coisas. Por exemplo, ela vai dizer que você precisa ser paciente. Então, a perseverança, essa palavra, ela tem pelo menos 3 aplicações. Primeiro, paciente. Paciência com o quê? Nesse mundo que tudo é instantâneo e que tudo se resolve da noite para o dia, você pode pensar que algumas coisas em sua vida se resolvem da noite para o dia e não vão ser resolvidas. E você precisa exercitar uma coisa: paciência. Só que a gente vive em um mundo que ensina você a não ser paciente. Você está na fila, você tem que ser atendido logo, você manda uma mensagem pelo WhatsApp, alguém tem que responder logo. Tem situações que eu estou claro, todos nós somos ocupados. Alguém manda uma mensagem, eu demoro a responder, eu sempre tento responder na hora, mas às vezes eu não consigo responder na hora, e tem pessoas que dizem: pastor, porque eu queria que o senhor respondesse logo. A gente vive apressado o tempo todo. E às vezes não é fácil você querer esperar. Esperar é difícil. Só que existe o seguinte: Deus não está preparando a gente, cristãos não são preparados no micro-ondas. Deus não prepara a gente no micro-ondas. Você nunca vai ter algo rápido na sua vida. E com todo respeito, tá? A gente vive numa banalização do coaching. Na banalização do coaching. E que banalização é essa? Olha para o espelho, yes. No outro dia você vai ter conexões, neurônios vão se formar positivos, então você vai ser legal, a sua vida vai mudar. Isso é processo. A vida é processo. Nada é instantâneo. Nada vai acontecer assim do dia para a noite. Não gaste seu dinheiro com milhares e milhares de reais para dizer que um curso vai mudar a sua vida em uma semana. Não vai, você vai precisar de tempo. Isso precisa de hábitos, isso precisa de disciplina, porque a vida não muda da noite para o dia. A vida não muda da noite para o dia, entenda isso. A vida é processo, é caminhada. Então, quando a gente olha para essa realidade, primeiro, perseverança e paciência. Segunda coisa, o que é também perseverança, pastor? Persistência.
Persistência. Tem gente que começa uma coisa, aí a primeira decepção que vai, e nós vivemos em uma geração assim. Sabe qual é a geração que a gente vive? A geração que não aceita dor, a geração que não aceita fracasso, a geração que é inadmissível tem sucesso, é inadmissível. A geração que tudo tem que dar certo. Aí quando não dá certo, eu vou agora me deprimir, agora o mundo acabou para mim, porque as coisas não deram certo para mim. Dá uma olhadinha para os seus pais. Dá uma olhadinha para os seus avós. Pede para o seu pai falar do seu bisavô, como era a vida. Outro dia eu estava conversando com o meu sogro. Meu sogro mora no interior do Pernambuco e o seu pai conseguiu assim um patrimônio até certo ponto bem reconhecido. E eu dizia, como era que o seu avô, aliás, com o seu pai trabalhava? Ele morreu com quase 90 anos, esse senhor. Como é que ele trabalhava no passado? Ele disse, não, ele pegava um jegue, um burro, ele colocava farinha, que ele tinha plantado as mandiocas ali e tudo, tinha preparado isso, ele moía e ele saía daqui para vender em Juazeiro, quase uma semana de viagem, tinha que comer no meio da estrada, às vezes com animais, com ameaças de animais, e fazia isso várias vezes para sustentar a família. Não era fácil. Quando eu fazia entrevistas para alunos que queriam ser pastores, eu perguntava para eles, a gente faz a entrevista, como foi que você chegou aqui? Aí eles diziam, eu tive um sonho. Outros diziam, a minha mãe disse que eu tinha cara de pastor. Outro dizia, os anciãos disseram que eu seria um pastor. É mesmo, é. Aí, olha só, o cara vai lá e faz o vestibular. Aí, não passa. Sabe qual é o que ele faz? No ano seguinte, ele não aparece. Como é que você falou com tanta convicção que tinha aquilo? Quando você quebra a cara, quando você se decepciona, você se entrega. Gente, na vida, se você quer vencer, aprende uma coisa, aprenda a ser perseverante. Aprenda a insistir, aprenda a persistir. Deus, eu não tenho dúvida nenhuma, que os piores dias da nossa vida estão lá na frente. E você não pode desistir por qualquer coisa. Você tem que criar couro duro. Você tem que ter resiliência. Você tem que ser persistente. Um dia eu estava falando com um colega. Esse rapaz, ele fez vestibular para ser pastor, para teologia, sabe quantas vezes? 1 vez não passou, 2 vezes não passou, 3 vezes não passou, 4 vezes não passou, 5 vezes não passou, ele fez a 6ª vez. E passou. Aí um dia, rodando aqui pela divisão sul-americana, encontrei ele em um seminário. Eu disse, rapaz, eu estou surpreso em encontrar você aqui. Ele disse, pastor, Deus colocou no meu coração que eu seria pastor. E eu vou ser pastor. Foi por isso que eu tentei 6 vezes. Sabe quando foi que ele se formou? Em 2017. Se você me perguntar, qual foi o ano mais difícil para colocar pastor nas igrejas? 2017. Ele foi uma das primeiras pessoas chamadas para ser pastor em seu campo. Sabe por quê? Porque perseverou. Perseverança é persistência. Mas tem outra história. Quando eu fui chamado para ser presidente lá em Fortaleza, que eram 2 estados, Piauí e Ceará, eu fui chamado para ser presidente lá, e lá tinham 2 pessoas que não eram pastores. Eles eram obreiros, mas naquela época, pela experiência, pela praticidade, eles foram chamados para ser pastor. Mas sem o curso de teologia. Aí eu sento na cadeira de presidente, no outro dia eu recebo uma informação da divisão sul-americana dizendo, quem não tem o curso de teologia não pode ser mais pastor. Eu tinha a obrigação de chamar esses 2 e dizer para eles que eles não poderiam ser mais pastores. Eu chamei o Erivan, que era um deles, o outro já tinha sido resolvido, ele aceitou, tudo bem. Aí eu chamei o Erivan veio, ficou na minha frente. E o pior é que ele veio com a esposa do lado dele, né? Eu disse, amigo, você não... Como é que eu vou começar aqui agora? Olha, eu recebi uma informação, e essa informação diz que quem não tem o curso de teologia, não pode mais continuar como pastor. Ele desabou, começou a chorar, pai de 3 filhos. Pastor, aí começou a comparação, os pastores que vieram antes de você, todos eles permitiram. Eu disse, não, mas não é questão da história de quem vem antes, é uma questão que a igreja tomou essa decisão agora. Mas pastor, o que é que eu vou fazer da minha vida?
Mas pastor, o que vai ser do meu futuro? Pastor, eu tenho 3 filhos. Aí ele chorando aqui à esquerda, a esposa chorando na direita, e os dois olhando para mim. E eu disse para eles, Deus te chamou para o ministério? Chamou. Então você vai fazer o seguinte, você vai se preparar, vai fazer vestibular com 38 anos, e você vai então para a faculdade e vai fazer teologia. E diz, pastor, faz anos, pastor, que eu estudei. Como é que eu vou para a faculdade agora? Se você não sabe que Deus te chamou para o ministério, tá bom, mas se eu for, pastor, daqui a pouco você vai sair daqui. Daqui a pouco os pastores mudam, você vai embora. E eu disse para ele, você vai prestar vestibular. Eu vou tomar um voto de que quando você terminar o curso, você está chamado. Mas pastor, isso não funciona. Você crê, meu irmão? Então vai. Ele foi para a FADBA, UniAN, fez vestibular, passou. Ele foi tão bem sucedido que terminou o curso antes, mas antes de terminar o curso eu saí. Ele ligou para mim, pastor, já sei onde o senhor está. E agora, final do ano, eu vou me informar. Disse, fica tranquilo, ele foi chamado. Eu quero dizer para vocês que o Erivan, há 2 anos atrás, foi ordenado como pastor dessa igreja. E ele disse para mim agora, todas as vezes que a gente se encontra, 12 anos depois, todas as vezes que nós nos encontramos, é ele chorando de lá e eu chorando de cá, e ele dizendo, pastor, meu filho hoje está formado em medicina, minha filha trabalha aqui no Silvestre, está aqui agora? Amém? Então se levante, por favor. Está aí a prova, diga amém, irmãos. E o esposo faz psicologia, é isso? Já é pastor e psicólogo também. Então se levanta aí, meu irmão, só para conhecer você. Dê um abraço aí na sua esposa aí para... Amém. E ele chegou para mim e disse, pastor, minha filha está lá, o meu filho está aqui do lado agora como médico, e a outra faz fisioterapia. É isso? Você sabe o que é isso? É que quando você persevera, Deus cumpre suas promessas. Quando você persevera, para desse negócio, qualquer coisinha, não vou mais. Se joga dentro de um quarto, aí fica passando o dia todo jogando, aí o tempo todo agora pensando bobagem, aí agora não tem mais jeito. Escuta uma coisa, quer vencer na vida? Aprenda a perseverar. Aqui está a perseverança dos santos. Terceira coisa, a Bíblia diz que essa palavra perseverança também sabe o que é? Sabe o que é essa palavra? Primeiro, essa palavra é o que mesmo? Paciência. Segundo, essa palavra é o que mesmo? Persistência. Terceiro, sabe o que é essa palavra aqui, gente? Resiliência. Resiliência. Sabe o que é resiliência? É que você vai em direção para frente e o vento vem com força e você continua. É quando a pressão vem em cima de você e você suporta. É quando você recebe 1 não, 2 nãos, 3 nãos, 4 nãos, 5 nãos e você ainda está de pé e continua. É você estar sangrando e dizendo, eu quero continuar. Eu tenho uma admiração muito grande por uma senhora. Sabe quem é essa senhora? É minha mãe. 80 anos. Chikungunya, pressão alta, diabetes, perdeu a filha em 2021, um mês depois que perdeu a filha, perdeu a sobrinha, foi internada na UTI por Covid, e há 7 anos tem câncer. Eu conversei com ela ontem, e ela disse, meu filho, estamos firmes. Sabe o que é isso? Resiliência. Sabe o que é resiliência? É você não ser moldado pela dor. É alguém que molda a dor e não é moldado pela dor. Sabe como é que nós estamos vivendo hoje essa geração? A geração que qualquer coisa, o mundo acaba. Qualquer decepção, eu não vou mais para a igreja. Alguém não falou comigo na porta, eu não estou mais interessado nas coisas de Deus. Qualquer coisa pequena. E aí vamos pensar numa coisa. Se você está desistindo, se você não tem forças com coisas pequenas, como é que você vai estar lá na frente?
Como é que você vai dar lá na frente? Se qualquer coisa machuca você, se qualquer coisa rouba a sua paz, se qualquer coisa tira você do sério, se qualquer coisa fere você, se qualquer trauma que você teve já molda você, como é que você vai ser forte nessa vida? Na vida é o seguinte: ou você vive como protagonista, ou você vive como vítima. Se você quiser viver como vítima, você vai ter motivos na sua vida para dizer: a vida não presta, a vida não serve porque aconteceu isso comigo. Mas se você quiser continuar, você vai ter motivos para ser protagonista e não vítima. Eu estou lendo um livro agora. Se você quiser anotar o nome do livro, é o seguinte: Nada Pode Me Ferir. Nada Pode Me Ferir. Conta a história de um SEAL. SEAL é a tropa de elite americana. E esse camarada conseguiu passar em 2. Eu estou ainda no 2º capítulo. O camarada era abusado psicologicamente, emocionalmente pelo pai. Ele saiu com o irmão de 15 anos, 14 anos de casa fugido. Ele estava muito acima do peso. Ele teve problema no coração. A mãe teve que cuidar dele sozinho. Ele era espancado pelo pai. E ele passou por tudo isso e escreveu um livro: Nada Pode Me Ferir. O que tem te ferido? Por que qualquer coisa está machucando você? Aí depois você vai olhar um outro livro. O nome do outro livro chama-se Arrume Sua Cama. E nesse livro, Arrume Sua Cama, o autor diz o seguinte: que tem um período que você vai fazer também, esse SEAL, ele passa por uma experiência que se chama a Semana Infernal. Ou seja, a Semana Infernal é para que você desista de ser tropa de elite. E então, ele faz com que você resista a tantas coisas, fome, noites, humilhação, para que você continue. E se você não continua, você vai até o sino e toca o sino, para dizer que você desistiu. Escuta uma coisa: na vida cristã, nunca toque o sino. Na vida cristã, nós temos que ouvir o som de trombetas, nos chamando para levantar e para ir para cima. Nós não somos aqueles que ficam tocando o sino da desistência. Nós somos aqueles que se preparam para ouvir o som de trombetas, para subir quando o Senhor voltar. Então pense numa coisa: não desista não, tá? E não seja vítima de qualquer coisa que você tenha na sua vida. Deus não chamou você para viver a vida toda abaixo da superfície. Deus te chamou para estar acima, porque os que esperam no Senhor sobem com asas como as águias. Quem está no Senhor? Quem está no Senhor tem autoridade para dizer: sabe o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Pare de se sentir vítima, pare de ficar colocando sempre a cabeça para baixo, porque Deus é aquele que ergue você e ergue sua cabeça e é capaz de restaurar os seus sonhos. Não importa o que aconteceu na sua vida, o que importa é o que pode acontecer em sua vida através de Jesus Cristo. Não importa o que aconteceu na sua vida até aqui, o que importa é o que pode acontecer em sua vida através de Jesus Cristo. Ele tem um plano desenhado para você. E pode ter certeza que Deus não é aquele que fica jogando raiozinhos para cima de você para acabar com você. Só que é o seguinte: Ele vai permitir que muitas coisas aconteçam em sua vida para que você seja um homem melhor, uma mulher melhor, um jovem melhor. Decepções vão vir, perdas vão vir para que você cresça. E escute uma coisa. Aí você diz: mas pastor, eu queria ver tanto uma mensagem que trouxesse paz ao meu coração. Receba, meu irmão, isso é paz. Pensa numa coisa: Deus está mais interessado na sua maturidade do que com o seu conforto. Como é, pastor? Deus está mais interessado no meu crescimento do que no meu conforto. Quer um exemplo? Moisés no deserto, foi fácil? Foi fácil? Eu estive naquele lugar. Eu pensei que Picos, no Piauí, era quente, meu irmão. De onde eu vim. Eu pensei que Picos era quente. Agora multiplique por 10. Lugar quente, quente, quente. E Deus mandou Moisés para lá. Você só tem duas coisas: chão e sol. Chão e sol. 40 anos. Você sabe por quê? Porque Deus estava trabalhando no coração daquele homem. Olha para Davi. Deus diz: Davi, você vai ser rei. Foi rei no mesmo dia?
perseguição, lança na parede. Sabe por quê? Porque Deus não queria primeiro colocar Davi no conforto do trono. Deus queria que Davi fosse um líder de uma nação. E para ser líder de uma nação não começa sentando no trono. Para ser líder de uma nação começa, sabe o quê? Sentindo o que é perseguição e como você vai lidar com ela. Olhe para José. A melhor parte do sonho de José, sabe qual era? Os irmãozinhos se inclinando em frente dele, né? Aí Deus diz, calabouço, prisão, incompreensão, ameaça de morte, comida ruim, falta de reconhecimento. Você vai para lá. Sabe por quê? Porque Deus trabalha mais o nosso desconforto para a nossa maturidade do que o nosso conforto. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem uma forma maravilhosa de trabalhar em mim e na sua vida. Só que existe uma coisa. Em Hebreus capítulo 11 diz, sabe o quê? Que eles conseguiram tudo isso pelo quê? Existe em Hebreus 11 alguma frase confortável? Não. Alguns foram cortados ao meio. Alguns tiveram que entrar dentro de uma arca e esperar a água cair onde nunca havia chovido. Alguns tiveram que batalhar contra a cidade para ver as muralhas caindo, onde nunca havia acontecido. Mas existe um segredo da perseverança. Sabe qual é o segredo da perseverança? Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, e vamos então descobrir qual é o segredo da perseverança. Hebreus 11 apresenta todo este quadro maravilhoso, e depois de apresentar esse quadro maravilhoso, olha que palavra, Hebreus 12, depois de falar do 11, do 12, olha o que ele diz. Portanto, 12 verso 1, portanto, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com o quê? Espera aí, amigos, qual é a palavra que aparece aí? Com o quê? Com perseverança a carreira que está proposta. E como é que se corre com perseverança com a carreira que está proposta? O texto diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria, ele trocou o conforto, ele trocou a comodidade, ele trocou o céu, olha o que diz, que estava proposto, fez o quê? Suportou a cruz. Se Cristo teve troca, quem segue a Ele também vai ter trocas. Essas trocas são desconfortáveis, mas olha o que resulta, não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. É interessante que Jesus Cristo trocou a alegria, veio para a terra para suportar, mas depois voltou para o trono. Quero dizer uma coisa para vocês, e para mim também, você vai ter trocas. Tem coisas que você vai suportar, mas no final da jornada tem um trono para você sentar. No final da jornada tem um trono para você sentar. É por isso que em Apocalipse 3 diz que ao vencedor, Jesus disse o quê? Ao vencedor sentará comigo no meu trono. As batalhas são reais, as lutas são difíceis, às vezes as muralhas são enormes, mas a gente vai suportar olhando para Jesus Cristo, porque é dele que vem força, dele é que vem poder, dele é que vem graça. Tudo que você está passando hoje não é a parte final da sua vida. Tudo que você suportou até aqui não é algo final em sua vida, porque o final vai ser quando você sentar-se no trono do Senhor. Portanto, suporta e persevera. Suporta e continue. Suporta e espere o prêmio que Ele tem preparado para você. Um dia, Apocalipse 14, 12 vai ser uma realidade para a gente. Quem é que vai aguentar? Quem é que vai suportar? Quem é que vai se manter de pé? João diz, aqui está a perseverança dos santos. Eu pergunto, você quer fazer parte desse grupo? Levante sua mão aí, só para eu sentir aqui a nossa disposição. Você quer fazer parte desse grupo? Quando João gritar, aqui está, ele pode olhar para essa igreja e dizer, aqui estamos nós. Que eu e você sejamos perseverantes nessa vida.
Porque, amigos, onde você tiver fé, você vai romper barreiras. Onde você tiver fé, a sua fé vai ser maior do que a dor que você está passando. Onde você tiver fé, vai ser muito maior de tudo aquilo que você abrir mão. E você vai perceber uma coisa: tudo aquilo que eu abro mão pelo reino, as recompensas do reino serão maiores. Maiores. Que Deus abençoe vocês. Que todos nós tenhamos uma feliz semana. Que a graça de Cristo nos acompanhe.